Good, guys, good! A pessoa que eu vou falar hoje, nem dá pra chamar ela de celebridade, porque ela foi muito, mas muito mais do que apenas uma celebridade, guys. Eu vou falar dele, do Mahatma Gandhi e suas top 5 quotes, que o Teacher Andrezão considera as top 5 quotes. Toca a vinheta, editor! Guys, Gandhi nasceu no litoral da Índia, próximo ao litoral norte da Índia, na costa oeste, numa pequena cidade, para os padrões indianos, assim, minúscula, então, né, uma cidade muito pequena, em 2 de outubro de 1869. Ele era de uma família, assim, da casta de comerciantes, né, o pai dele acabou também participando um pouco da vida política e a mãe dele era uma devota religiosa. Gandhi, já com 13 anos de idade, devido à tradição lá de castas da Índia, já sabia quem seria a esposa dele, já estava com a futura esposa acertada, digamos assim. E aí Gandhi foi estudar na Inglaterra. A Índia vivia sob o domínio da Inglaterra, né? E era uma colônia britânica, né? E aí tá o quesito línguas, né? Gandhi era fluente em inglês, estudou na Inglaterra, se formou em direito lá. E quando ele voltou de Londres, ele acabou começando a trabalhar como barrister, que é um tipo de advogado, é um advogado de corte, inclusive em inglês a palavra bar, ela delimita onde você está separado do povo lá, quem vai lá para assistir, ver o caso, né, os espectadores, enfim, e quem é bar é a parte ali de lawyers, barristers, nesse caso da lei inglesa, judges, etc. E ele acabou indo para África do Sul. Daí, logo em seguida, ele ficou um tempinho na Índia de volta e depois ele foi para South Africa, outra colônia britânica, em meados de 1890. Daí. E lá, guys, Gandhi começou a ser quem ele realmente ficaria, aquela pessoa por quem ele ficou conhecido pelo mundo todo, né? Ele começou a ver muitas injustiças com toda a colônia indiana que estava lá na África do Sul e começou a ficar do lado do pessoal, começou a ter ideias, começou a querer defender, ele queria sempre usar a lei, não no sentido de prejudicar uma pessoa, mas realmente de ser justo com o próximo. Ao longo de sua vida, que aqui vai ser um nutshell, né? Vai ser uma coisa bem breve do Gandhi mesmo, guys. Vocês podem explorar muito mais coisas num filme, por exemplo, de 1982, Gandhi, no qual Ben Kingsley interpretou ele e ganhou o Oscar. Ali vocês já têm algumas informações também, numa nutshell, assim, mas umas informações bem legais no filme Gandhi, né? E aí tem muitas obras a respeito dele também. Então aqui, numa nutshell, de jeito resumido, eu vou falar alguns fatos apenas desse cara, assim, né? Porque ele foi tão importante que um episódio não basta pro Gandhi, né? Guys, na África do Sul, algumas das coisas que mais marcaram, assim, Gandhi foi, por exemplo, uma vez ele estava viajando em primeira classe e as autoridades lá quiseram tirar ele à força da primeira classe. E ele tinha pago, né, o ticket dele, e os caras jogaram ele num vagão lá, deixaram ele passando frio, assim. Tudo ele resistia através da não violência, né? Essa foi uma das características dele, né? Depois teve a Guerra dos Boeres na África do Sul, ele participou, ele foi ajudar como socorrista de ambulância nessa guerra. Ele esteve ao lado do governo britânico, daí queria que os indianos se alistassem do lado dos britânicos para que os indianos fossem reconhecidos como cidadãos sul-africanos também, né? Então ele sempre estava em prol do povo dele, do povo da Índia, das injustiças que sofriam, né? E aí ele começou, por volta de 1906, a adotar os protestos pacíficos, né? A não violência, a famosa não violência, né? Que era o quê? Era você forçava desobediência civil, não fazer tudo que você era mandado a fazer, que você era obrigado a fazer, e Gandhi ficou famoso pelos jejuns, por jejuar. Isso era uma coisa assim dele ser vegetariano já desde a infância dele, da família dele, né, que ele tinha isso. Várias vezes ele fez jejuns em forma de protesto. Após muitos anos morando na África do Sul, e lá ele sentiu também, além do preconceito, assim, ele foi preso pela primeira vez por um tempo. Finalmente, em 1915, ele retornou à sua terra natal, voltou para a Índia. E aí lá, numa casa, numa residência que ele teve a partir de 1916, esse termo que eu vou falar agora ficou famoso por ser como aceitação do povo a esse tipo de protesto. Satyagraha. Tá aparecendo escrito aqui, ó, guys. Essa é a palavra que definia o tipo de protesto pacífico
de união que os indianos passaram a respeitar e adotar aquilo, né, pelo Gandhi, né. E aí, guys, aconteceu aí N coisas a partir daí. O Gandhi sofreu muito na vida dele, na verdade, né. Depois, assim, muitas coisas erradas aconteciam com o governo inglês e os indianos. Em 1919 ocorreu um massacre terrível na Índia, né, no qual ele pediu para o povo assim, ó, não usem violência, tentam manter a paz, a calma. E o exército britânico, infelizmente, abriu fogo contra indianos. Então aquilo foi considerado um massacre, que aconteceu, um massacre terrível assim na Índia, onde por 15, 20 minutos os britânicos ficaram atirando mesmo contra os indianos que ficaram pacíficos. Eles não lutavam, eles não brigavam, né? Esse foi um dos fatos assim mais dolorosos, mais tristes que aconteceram. Depois Gandhi algumas vezes assim também esteve na prisão porque o governo considerava ele, o governo britânico considerava ele um revolucionário, mesmo ele sendo totalmente pacífico. Um livro que ele escreveu em 1909 que ficou assim, que mostrava assim que os indianos tinham que, né, não ser dominados por um alienígena ou de fora, né? Esse livro foi banido em 1910. Quando o Gandhi estava na prisão, a esposa dele veio a falecer também, numa das vezes em que ele foi preso várias vezes, né? E aí, com o passar dos anos, finalmente, aos poucos, com toda aquela paciência, com os jejuns, com os protestos, a Marcha do Sal que aconteceu em 1930 foi também dos momentos mais marcantes, porque Gandhi assim, ele não motivou ninguém, ele não fez uma coisa, vamos todo mundo, vamos marchar contra. O que era o negócio do sal? O sal assim era uma matéria-prima da Índia que o pessoal produzia na sua própria casa, na sua fazendinha, e o governo britânico começou a taxar isso. Ele começou a pegar tudo para ele e fazer que os indianos fossem comprar, sei lá, numa venda, no mercado, o próprio sal que vinha da terra deles. E aí Gandhi começou essa marcha sozinho, saiu sozinho para andar 400 quilômetros até o litoral da Índia. E nisso as pessoas viram, oh, meu Deus, é o Gandhi, é o Gandhi. E começaram a segui-lo, quando viram tinha uma marcha, uma multidão de pessoas atrás dele. Ele só parava para dormir em alguns lugares e seguia. Então essa marcha também ficou muito conhecida como a Marcha do Sal. Essa marcha foi tão impactante que no ano seguinte, 1931, Lord Irving, após várias rodadas de negociação com o Gandhi, estabeleceram novas leis e permitiram que o pessoal voltasse a cultivar o seu próprio sal sem ser taxado por esse produto. Gandhi também nesse pacto, que foi chamado de Pacto da Índia, finalmente alguns benefícios foram vistos em prol do povo indiano. E nessa década, Gandhi continuou a sua luta, continuou sempre assim, através de jejum, através de sempre assim, sendo pacífico, ele sempre quis a independência da Índia. E assim, uma coisa que ele não queria era os atritos com muçulmanos, né? Ele queria também, mesmo que cada um tivesse a sua religião, os hindus, que eram a grande maioria na Índia, mas havia uma boa parte, havia milhões de pessoas que eram muçulmanas também, e ele queria a paz entre esses dois povos. No final das contas, o que veio a acontecer? Eles decidiram por separar daí a Índia do Paquistão. E era uma coisa também que Gandhi não concordava, ele não fez uma festa por causa disso. Ele ficou feliz, claro, com a independência da Índia em 1947, mas ele ainda assim ele queria mais unidade, que cada um tivesse a sua religião e ficasse em paz assim. Aí aconteceu que em 30 de janeiro de 1948 um fanático hinduísta não aceitava de forma nenhuma, né, como tem essa coisa de extremos de religião, não aceitava que Gandhi queria esse pacifismo, essa coisa com os muçulmanos, e assassinou o Mahatma. Falando nisso, guys, sabe o que significa Mahatma? Mahatma, numa de suas traduções, significa grande alma, e esse era o apelido do grande Gandhi. Gandhi foi indicado 5 vezes também ao Prêmio Nobel da Paz e nunca ganhou em vida. Numa cerimônia em 1989 foi dito que ele deveria ter ganho, foi reconhecido que foi um erro. E além de mais, Albert Einstein, guys, o grande Einstein, quem quiser ver o episódio do Einstein, vai lá, né, que tem um episódiozinho do vai lá, né, a teacher manda, vai lá, corre lá, vai lá. Meu Deus do céu, né? Assista nas biografias Albert Einstein, guys. Einstein falou, depois de muitos e muitos anos vai ser difícil, será difícil de imaginar que um homem desse calibre, desse porte andou sobre a Terra. Os seres humanos não acreditarão que existiu tal pessoa, devido à importância que foi a que Mahatma Gandhi teve para o mundo. Guys, agora sem mais delongas, the top 5! Cadê o 5? De novo, top 5 quotes faladas pelo Mahatma. Vamos a elas.
Galera, para falar as top 5 quotes de Gandhi, eu queria também mencionar que há estátuas de Gandhi por todo o mundo. Essa foto que eu tirei, por exemplo, foi lá na Espanha, bem pertinho do Santiago Bernabéu, há esse monumento em homenagem a ele, Gandhi. Também há monumentos a ele em Londres, em São Paulo, em N cidades, na Índia mesmo, numa pá de cidades, né? Bom, vamos lá. Quote number 5. In a gentle way, you can shake the world. De uma forma gentil, você pode sacudir o mundo. Number 4. A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. O homem não é nada mais do que um produto dos seus pensamentos. O que ele pensa, ele acaba se tornando. Number 3. Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. A força não vem só de capacidade física. Ela vem de uma vontade indomável. Number 2. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Viva como se você fosse morrer amanhã. Aprenda como se você fosse viver para sempre. And number 1, guys, you must be the change you wanna see in the world. Você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Com essas top 5 quotes, Teacher Andrezão se despede de vocês. Galera, sigam o canal, deixem um like e vamos lá, semana que vem mais dicas de English para vocês, ok?